Linha aberta, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre a virtude da humildade. Devemos ter essa virtude de humildade para ensinar e para aprender. Ninguém sabe muito que não pode saber mais, e ninguém sabe pouco que não pode saber, que não pode ensinar. Para isso é necessária a humildade, uma virtude de Cristo, do Espírito Santo. Pega a sua espada, a espada do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus 11, versículo 28 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nos mostra um texto áureo de referência sobre a humildade, a qual nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Ele ensina sobre a humildade, a virtude poderosa da humildade. Jesus, Ele chama todas as pessoas que se encontram cansadas, sobrecarregadas pelo sistema religioso daquele contexto dos fariseus, dos saduceus, e também pelo jugo opressor do pecado, a qual as almas que carregam, que se encontram presas na iniquidade, carregam esse jugo que prende, que oprime. E Jesus faz esse doce convite para ir até Ele, para receber descanso, para receber o seu fardo, o seu jugo, que é suave, que é leve. Interessante que, segundo os teólogos, o jugo, naquele contexto, há duas linhas de interpretação. A interpretação de alguns teólogos que vai ter que o jugo seria de um boi carregando aquele jugo que colocava sobre os seus lombos para a agricultura. Mas eu fico com essa interpretação do teólogo e doutor Carlos Valati, que ele diz que o jugo de Jesus, o jugo desse contexto, era o jugo de interpretação dos mestres, o jugo de interpretação das escrituras dos mestres, o jugo de interpretação que os discípulos que escolhia o seu mestre, ele ia colocar sobre si o jugo daquele mestre, a forma, a linha de interpretação daquele mestre. Interessante notar que o jugo de Jesus Cristo é suave e leve. A interpretação das escrituras, da lei, da palavra de Deus, por Cristo Jesus, o nosso mestre, é leve e suave. E quem é discípulo de Cristo deve colocar sobre a sua vida o jugo de Jesus Cristo, que é leve e que é suave. E Jesus, Ele chama nós, meus irmãos, para aprender com Ele, aprender dele, pois Ele é manso e humilde de coração. O maior mestre que já pisou na terra, o maior rabi que pisou na terra, o maior professor, o maior profeta, o maior apóstolo, o maior evangelista que pisou na terra, Jesus Cristo, Ele nos ensina sobre ensinar com humildade e mansidão de coração. Logo, todo discípulo de Cristo tem que manifestar essa virtude de aprender com humildade, de se submeter ao jugo dele, tendo humildade para aprender com ele, para aprender com os servos e servas de Cristo Jesus, e ter humildade também para ensinar com mansidão e humildade, como Cristo manifesta esse exemplo. A humildade, meus irmãos, ela antecede a honra. A humildade é um princípio bíblico, um princípio colocado por Deus.
Jesus era humilde e naquele contexto onde os romanos conquistou Jerusalém, os romanos era tão autoritário que na linguagem dos romanos a humildade era uma fraqueza. Os romanos via a virtude da humildade como fraqueza. E o homem mais forte que pisou na terra, Jesus Cristo, mostra que humildade é de fato grandeza. A humildade traz uma revelação. Toda pessoa que é humilde, todo irmão, toda irmã que é humilde, ela vai viver algo de Deus, a honra de Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios de Salomão, capítulo de número 15, versículo 33. Provérbios 15, 33. Acompanha comigo. Pega a espada do Espírito Santo. Vamos examinar as Escrituras. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E antes da honra está a humildade. Antes de vir o tempo de honra, de desfrutar da honra, tem que ser humilde. Está a humildade. Uma pessoa que é humilde para aprender, para ensinar, essa pessoa vai viver a honra vindo da parte de Deus. Antes da honra está a humildade. Oh, glória. A humildade e o temor ao Senhor são pré-requisito para se obter a sabedoria e a honra. Quem tem temor a Deus vai obter sabedoria. É o pré-requisito para receber sabedoria, é temer a Deus. É o princípio da sabedoria. E qual que é o princípio para ser honrado por Deus? Qual que é o princípio da honra? Humildade. Antes de vir a honra, tem a humildade. Uma pessoa que é honrada é porque ela é humilde. Filipenses, olha o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo de número 2. Oh, glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 2, no seu versículo de número 3. Devemos fazer todas as coisas com humildade, porque a humildade é a virtude de Cristo. A humildade é a virtude do Espírito Santo. E todo irmão e irmã humilde será honrado por Deus. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 3. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória. Vanglória é se vangloriar. É a pessoa que prega se vangloriando, se engrandecendo. Ela é o centro. Canta se vangloriando. Canta se colocando no centro, se promovendo. Mas Paulo nos instrui que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considera os outros melhores do que a si mesmo. Olha, devemos fazer todas as coisas com humildade na mente. Considerar as pessoas melhores do que nós. Isso é humildade. Humildade é você reconhecer que você precisa aprender mais. Humildade é você reconhecer que todos podem ensinar alguma coisa para você. Tem que ter humildade para se assentar e aprender. Tem que ter humildade para se assentar, aprender, para depois ensinar. Tem que ter humildade também para você ensinar. A pessoa que tem muito conhecimento e não tem humildade para ensinar, mostra que na verdade ela não tem conhecimento, ela tem informações na mente e não conhecimento de Deus. Porque quanto mais nós recebemos de Deus, mais humilde nós temos que nos tornar. Quanto mais Deus nos levanta, quanto mais Deus nos usa, mais humilde nós temos que ser. O primeiro pecado original, que foi de Satanás, foi o orgulho. E a revelação do orgulho é que será a queda depois. O pré-requisito para a pessoa cair é a soberba, é o orgulho.
porque as pessoas caem na iniquidade e não voltam mais. A pessoa caiu lá no pecado porque ela não tem humildade para reconhecer seu pecado, não tem humildade para se arrepender, não tem humildade para confessar o seu pecado. Foi o primeiro pecado original, o orgulho, a soberba. Por isso que Deus odeia o soberbo. Deus, ele resiste. Tiago fala que Deus resiste o soberbo, mas dá graça. Graça significa favor merecido. Deus dá favor que não merecemos para os humildes, mas para o soberbo, Deus resiste. Imagina o soberbo orando, Deus resiste à oração dele. O soberbo pregando, o soberbo cantando, Deus, ele resiste. As obras do soberbo, Deus, ele resiste. Mas o segredo de Deus está com os humildes. Sem humildade é impossível entrar no reino de Deus. Mateus, esse louvo é lindo. Mateus 18. Vamos aprender um pouco com a humildade, com essa virtude gloriosa. Mateus 18, versículo 3 ao 4, fala sobre a humildade, que é impossível entrar no reino de Deus sem ter essa virtude, esse fruto. Mateus 18, versículo 3, e diz: na verdade eu vos digo que se não vos converter e não vos tornar como criancinha, de modo algum entrarei no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como essa criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber meu nome, uma criancinha, tal como essa, a mim me recebe. Ou seja, a humildade nos torna grande no reino de Deus. Uma pessoa que é humilde, ainda que seja pequena nessa terra, ela é grande no reino de Deus. O contexto, meus amados irmãos, é que Jesus falou que ia para Jerusalém ser crucificado e morto. Aí os apóstolos começam a falar e dizer: quem será o líder, já que Jesus vai morrer? Quem será o líder? Até então, Pedro e Tiago, que era irmão, pede para sua mãe e fala para Jesus colocar um trono de Tiago à direita de Jesus e a de João à sua esquerda. João e Tiago pede isso para a mãe dele, para a mãe deles. E a mãe dele vai ter com Jesus e fala isso. E Jesus fala: vocês não sabem o que está pedindo. Os discípulos, os outros apóstolos, ficam bravos com Tiago e João. Aí Jesus ensina sobre a humildade. Tem que se converter, se tornar humilde como a criança. Senão, não tem como entrar no reino de Deus. Uma criança, como briga com o coleguinha, eles brigam por um momento, mas depois já está junto de novo. Eles são humildes para reconhecer isso. A criança tem um coração sincero, um coração puro, e necessita dessa virtude de humildade. A criança, já viu a criança, ela sempre pergunta para os pais, né? Fica perguntando as coisas. Ou seja, ela é humilde para aprender. A humildade é uma virtude maravilhosa. A humildade nos torna grande no reino de Deus, ainda que sejamos pequenos nessa terra. Devemos ter o espírito de humildade. Olha que diz o homem sábio, Salomão. Devemos ter o espírito de humildade. Provérbios 29. Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 23. 29, 23. O orgulho de um homem o abaterá. Olha, o orgulho tem uma revelação. Qual é a revelação de uma pessoa que tem o orgulho? Ela vai ser destruída, ela vai cair, ela vai ser abatida. Mas a honra sustentará o humilde de espírito. Quem é humilde de espírito, a honra sustentará. Quem é humilde de espírito,
obterá, viverá, desfrutará da honra. E quem é orgulhoso? Quem é orgulhoso vai cair. Qual que era o primeiro pecado original? Orgulho. Tanto de Adão e Eva quanto de Satanás. O primeiro pecado foi o quê? Orgulho. E eles o quê? Adão e Eva caiu da graça. Judas orgulhoso caiu da graça. Satanás, com seu primeiro pecado orgulhoso de rebelião, caiu da graça. O orgulho, a soberba torna a pessoa se parecer com Satanás, mas a humildade torna a pessoa se parecer com Cristo. O orgulho traz a pessoa se comparar, é igual a Satanás, mas a humildade nos torna igual a Cristo Jesus. A humildade vem da sabedoria, sabia? A humildade vem da sabedoria. Toda pessoa humilde, ela é sábia. Tiago, capítulo de número 3. Toda pessoa humilde, ela é sábia. E a humildade, ela provém da sabedoria. Tiago, capítulo de número 3, versículo 13. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre, pelo seu bom comportamento, as suas obras com a mansidão da sabedoria? Outras versões está: as suas obras com a humildade que provém da sabedoria. Tiago está falando, tem homens sábios aí na igreja, na assembleia? Tem homens dotados de conhecimento? Então, se esse homem é sábio, se esse homem é dotado de conhecimento, ele vai manifestar pelo seu bom comportamento, com as suas obras manifesta em mansidão de sabedoria ou em humildade que provém da sabedoria, porque a humildade e mansidão ela está conectada. Amém, meus amados irmãos? Vamos aprender um com o outro, vamos aprender a ser